Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa Seliger, criadora aqui do canal Jardim de Suculentas e do Viveiro Jardim de Suculentas. Recentemente, há um ano e pouquinho aí, abrimos o viveiro à visitação e ele fica localizado em Ponta Grossa, mas é na área rural, entre Ponta Grossa e Palmeira, no Paraná. E hoje o tema do vídeo é sobre as equivérias agavoides, então hoje vamos sanar as dúvidas sobre as equivérias agavoides, que são um tanto raras para mim, né? Vou contar as minhas experiências ao longo desse 1 ano e meio que eu comecei a cultivar plantas mais raras, né? Eu cultivo há 3 anos e meio, mas na minha coleção eu tenho há cerca de 1 ano e meio as agavoides. E aprendi muito com elas e quero passar as dicas para vocês para ter um cultivo certeiro e não perder as agavoides. Então vem comigo nesse vídeo, já vai deixando o seu like se você gosta do tema, se você curte o nosso canal. Então, pessoal, as agavoides, elas têm este formato aqui, ó. Um formato que lembra, que se assemelha a uma agave, uma planta agave. E ela tem esse formato de folha também, ó, com essa pontinha. São pontudas as agavoides. E a roseta é bem forte, bem compacta e folhas carnudas. Essa aqui é a ebone, olha só que linda essa planta, gente. Reparem nos detalhes desta planta. De onde vêm então as agavoides? As agavoides têm origem do México, de regiões rochosas. Essa aqui já é uma planta adulta, ela já deu flor e tá dando pela segunda vez a flor, ela vai dar aqui, ó o pendão floral. E ela então é uma agavoide. Outra agavoide que eu quero mostrar para vocês é a Celestia. Também com formato compacto, a coloração lembra a Romeu Rubi, que é bem famosa, e a Romeu, né? Que eu já vou mostrar também. Também tem as folhas carnudas e com essa pontinha, mas é uma folha mais longa do que as outras. Essa aqui, então, é a Celestia. Existem muitas híbridas e por isso é difícil nomear cada uma. Então eu só trouxe as que eu tenho, claro que eu gostaria de ter mais, mas elas são um pouco mais caras pela dificuldade no cultivo. E qual que é a maior dificuldade das agavoides? É com relação à umidade. E as agavoides não toleram excesso de água, mas sabe o que é nada de excesso mesmo? Então, aqui na minha estufa, eu tive que até tirar do lugar que elas eram de costume. Elas ficavam nas margens da estufa, aonde chove, e chove muito às vezes, chove 3, 4, 5 dias seguidos. E essa névoa deixava o substrato úmido por muito tempo. Então, no início do meu cultivo, eu perdi 5 Romeu Rubi. Logo no início, no primeiro ano, numa semana só, assim. Porque elas tomaram realmente muita chuva. Então, a minha dica principal é não deixar que tome chuva, que tome muita chuva. Uma garoa, tudo bem, um dia. Agora, ficar 3 dias garoando, aquela névoa, chovendo muito em cima aqui do vasinho, o substrato, por mais que ele seja drenável, a tua suculenta agavoide não vai tolerar, porque ela não tolera encharcamento. As outras suculentas, as grandonas, as gigantes, bem adaptadas, elas toleram dias de chuva, como eu tenho aqui no meu canteiro. Mas as agavoides são diferentes. Então, a primeira dica sobre rega com as agavoides é que, primeiro de tudo, a gente tem que saber qual potinho colocar e saber interpretar o que essa planta vai precisar. Por exemplo, se eu colocar num potinho desse aqui, ó, que é longo aqui essa base, ó, a umidade vai se concentrar por mais tempo aqui no fundo, vai demorar muito mais tempo a secar. Então, ele deve ser regado menos, porque por mais que aqui em cima o substrato esteja seco, aqui embaixo ele vai estar úmido. Se ele estiver úmido, passar 1, 2 semanas úmido, ela não vai aguentar. Na terceira semana vai cair as folhas e você vai perder a tua agavoide. Então, esses vasos maiores que acumulam mais umidade por mais tempo, não, eles não são ruins, não é isso que eu disse. Muito pelo contrário. Eu disse que nós temos que demorar mais tempo a regar. Medir, no caso, com um palito, né? Até você entender e observar qual o clima da sua região e quanto tempo você pode deixar ela sem regar. É preferível deixar ela sem regar 1, 2 semanas do que regar sempre um vaso desse longo e perder a sua planta. Então, a minha dica é observar. Primeiro, observa o clima da região, como é que tá, se tá sol, se não tá, se tá nublado, se não tá, se secou o substrato até embaixo, aí você vai pegar a prática de como regar.
Outra coisa, se for um potinho pequenininho, essa aqui é a Agavoide champanhe. Eu tenho na coleção, tenho à venda e tô começando a fazer envios também. Essa é a champanhe, gordinha, né, bonitinha, tá num vasinho pequeno. Eu rego ela mais vezes, eu rego a cada 10 dias, por exemplo. No inverno, né? No verão tem que regar a cada 5 ou 6 dias. Então também tem essa situação do clima das regiões, né? Então essa aqui eu rego um pouquinho mais com relação à frequência, tá? Esse aqui, ó, esse vaso também, um vaso tamanho 15 centímetros de boca da Celestia. Também eu rego menos. Apesar de que aqui tá parecendo estar seco, eu não vou regar ela, porque nós estamos no inverno e porque a concentração de umidade permanece aqui embaixo por muitos dias. Então, tem que cuidar nesse ponto com as agavoides. Enquanto as outras plantas, as plantas mais simples e rústicas, nós podemos regar de mangueira até escoar, né? Por frequência aí de 7 dias, 5 dias, dependendo do clima da sua região. Com as agavoides, não. Eu prefiro, né? Na minha estufa aqui, eu prefiro regar por cima e tá bom. Porque eu não gosto de encharcar, porque eu já perdi muitas agavoides no início da minha coleção de agavoides. E com relação à luminosidade, qual que é a dica? Elas precisam do sol e da luz do dia inteiro. Elas são plantas que precisam de sol. Não aconselho pôr dentro de casa, logicamente. E o que eu aconselho? Que tenha que também cuidar para não queimar a planta. Então, ela não gosta de ficar naquele sol forte, né? Porque pode queimar. Então, o que eu indico? Para quem já coleciona e quer começar a colecionar plantas mais raras, ao meu ver, e caras também, é preciso ter um espaço para elas. Um espaço onde fique coberto da chuva e onde tenha muita luminosidade, um sol filtrado, né, com sombrite ou com uma telha transparente, um sombrite. Então, a minha dica sobre luminosidade com as agavoides é isso, principalmente a Romeu. Vou pegar uma Romeu aqui. Essa aqui é a Romeu, ó. Olha que grandona. E quando eu compro elas pequenininhas. Enraizo, replanto, coloco no meu substrato. E o que eu posso dizer sobre o substrato dessas plantas? Que tem que ser muito drenável. O esterco aqui, para mim, ele é muito bom. Mas como essas plantas são mais caras e raras, eu preferi misturar o esterco curtido, já decomposto, né? Junto com o substrato comprado próprio para suculentas. E aí deu super certo. Não perdi mais plantas, já faz aí um bom tempo, mais de um ano talvez, que eu não perdi mais plantas agavoides, porque eu usei um bom substrato e principalmente dosando a rega, né? E não tomando chuva, que aqui era o que acontecia, tomava chuva nas bordas da estufa, e aí elas apodreciam. Então essa aqui é a Romeu. Olha a Romeu, que linda. Essa é a variação Taurus, cultivar Taurus, enfim. E aí ela é muito confundida com outras, porque a coloração dela muda de acordo com o ambiente. Ela pode ficar um vermelho mais forte ou menos forte do que esse aqui. Você pode ter uma Romeu aí diferente da minha, porque ela sofre variação de acordo com o ambiente. E essa aqui também já está adulta, vai dar haste floral, vai dar florzinha. Florzinha bem comum, eu já vi. Aí essa aqui é a Atlas, olha só. A pontinha dela é bem mais afinada, a roseta não é tão compacta quanto essa aqui, ó. É uma rosetinha mais espalhada, né? Olha, é uma roseta mais espalhadinha. Também é linda, porque essa cor, né, não tem para bater esse vermelho. Linda, né? Também está num potinho nobre, esse aqui é o modelo nobre, número 12, que falo. Que é quase equivalente a esse 15, mas ele é menorzinho, né, ó. Ele é menorzinho. Então, essa aqui é a Atlas. Mostrei a Romeu, mostrei a Atlas. Ah, e tem mais uma, que é a Romeu Rubi, que é uma outra variação também da Romeu. E ela é um formato diferente das folhas, né, dessa aqui, ó. E o vermelho é muito mais forte, mais intenso. Tá vendo? E as folhinhas também não são todas elevadas para cima, ela é mais para baixo aqui, as mais velhas. Então, essa aqui é a Romeu Rubi.
Eu tenho aqui uma no pote número 11, que é o vaso 11, ó, que é o vasinho comum, tamanho violeta. Eu vou até replantar ela, porque essas espécies merecem um pote mais bonito, lógico. E olhem só a cor. Essa aqui se chama Electra. E ela tem uma coloração nas bordas, nas pontas das folhas, assim, nas margens. Olha que linda também. Lindíssima. Eu tenho aqui uma outra para mostrar, que é a Lipstick. Olha essa Lipstick. Ela tem, é como se fosse passado batom nas bordas. A coloração dela é linda. E ela fica grande, né? Ela fica do tamanho da cuia 13 aqui, ó. Essa aqui é uma cuia número 13. Tem 13 centímetros de diâmetro, né? E na literatura, a informação que tem sobre a Lipstick condiz com o que eu estou observando aqui na minha estufa. Que ela prefere temperaturas amenas para se desenvolver. E é isso que eu percebo aqui. Como vocês podem ver, a gente está no inverno, né? E elas estão super desenvolvendo, com temperaturas amenas. Então, às vezes é por isso que em algumas regiões do país seja mais difícil o cultivo, né? Porque elas não toleram o sol muito forte, podem queimar, não toleram chuvas, né, em excesso. Então, por isso que depende da região a dificuldade de cultivo das agavoides. Outra agavoide que eu quero mostrar é a Estrela, que é essa aqui. E que ela fica grande, e essa aqui é a que eu percebo que cresce mais rápido, porque as outras, elas demoram muito a crescer. Por isso também que elas são mais, né, caras, porque elas têm lento crescimento e também são bem difíceis de fazer muda. Então, olhem só, a Estrela, ela tá num vaso aqui de 5 litros, ela foi recém-decapitada, essa aqui faz uns 2 meses, mais ou menos. Optei por deixar a haste floral, mas eu posso mostrar aqui o enraizamento, ó, depois de 2 meses. Mesmo agora no inverno, ela enraizou. Então, essa aqui é a Estrela. E a Estrela, ela é muito confundida às vezes com a Gilva. A Estrela, ela tem essa pontinha vermelha e as folhas são bem compridas. Vou mostrar aqui a diferença da Gilva. A Gilva, essa aqui, Echeveria agavoides Gilva, ela é mais larguinha a folha e ela é muito mais barata também, e ela é sempre verdinha assim. A Estrela, ela é mais compacta e as folhas ficam com essa pontinha vermelha e a folha lembra uma estrela, né, pontiaguda. E como então que acontece a reprodução das agavoides? Bom, por sementes. Mas isso é uma coisa que eu nunca consegui aqui na minha estufa, porque precisa ter um ambiente muito controlado. Então, as hastes florais, né, dão sementes, como essa aqui, né? Primeiro vai formar a flor, vai abrir a flor, vai secar e vai produzir sementes. Eu nunca consegui. Mas a outra opção também é quando ela dá uma mudinha assim, ó, um brotinho. Então, tira o brotinho e cultiva o brotinho, que é o que eu vou fazer aqui com essa Atlas. Mas o que eu fiquei sabendo também, pesquisando aí com os viveiristas, é que essas plantas, elas vêm de outras regiões e também são importadas, né? Por exemplo, da Europa, do México, enfim. Elas vêm para o Brasil, para grandes viveiros, e depois os grandes viveiros ainda vendem para os atacadistas e outros viveiros. E então, por isso que ela tem um precinho acentuado, um preço mais assim, mais caro com relação às outras, porque tudo isso eleva o preço, porque toda essa viagem que ela faz eleva o preço e muitas morrem no caminho, porque é uma planta de difícil cultivo, né? Quando eu digo que elas morrem no caminho, foi o que aconteceu comigo quando eu comprei um lote de, acho que 20 espécies, 20, e eu perdi 5 Romeu. Então, no caso, eu perdi, porque foi no início da minha coleção, perdi por conta da chuva, né? E aí eu entendi por que ela é um preço caro, porque ela é difícil de cultivar, né? Tem que saber regar e tem que ter um espaço especial para ela. E ela é de difícil reprodução, ou por semente ou por corte. Então a reprodução é bem difícil, o cultivo tem que ter maior cuidado com relação à umidade, né? Com relação ao sol e luminosidade. E por isso
que o valor é tão assim acima das outras. A dica para quem está iniciando uma coleção é sempre comprar as mais baratas e rústicas, que são mais fáceis de cuidar, que vão bem no tempo. Aí depois que você tiver sabendo cuidar dessas, você vai partir para as mais caras e logo, com certeza, você vai ter um lugarzinho especial para colocar as agavoides. E isso não significa que você, iniciante, né, no cultivo de suculentas, não pode ter agavoides. Pode sim, mas tem que lembrar sempre que suculentas não toleram encharcamento. Agora eu vou estar mostrando todas as que eu tenho aqui para vocês na minha coleção. Muito obrigada por estarem comigo até agora aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos e principalmente me segue lá no Instagram, que é @AndressaSeliger. Lá tem o meu dia a dia aqui com as suculentas e dicas todos os dias. Então vão lá me seguir. Tchau e muito, muito obrigada. Atlas, Celestia, Ebony, Lipstick, Estrela, Romeu Rubi, Agavoides Gilva, Electra, Romeu Taurus e Champanhe.